4 de abril de 1945. As tropas aliadas avançavam rapidamente pela Alemanha Central. O clima estava quente, as árvores floresciam nos campos, tudo indicava uma primavera comum. Mas o cenário mudou quando os jipes da 4ª Divisão Blindada dos Estados Unidos pegaram uma estrada rural perto de Gotha. De repente, os veículos pararam. Eles não atingiram um bloqueio físico, eles atingiram uma barreira de odor. O cheiro era denso e sufocante. Soldados sentiram náuseas imediatas. O ar carregava um odor de carne apodrecida e cabelo queimado. Por que o ar estava tão pesado? O motivo era invisível de longe, mas o fedor era insuportável. O general George S. Patton estava em seu carro de comando. Ele sentiu o cheiro e franziu o rosto. Patton imaginou que fosse uma indústria química, talvez uma fábrica de cola processando cavalos mortos. Ele chamou seus oficiais superiores, ordenou uma investigação imediata para descobrir a origem daquele rastro. 3 horas depois, um jipe retornou em alta velocidade. O oficial no banco do passageiro estava pálido. Suas mãos tremiam visivelmente sobre os joelhos. Ele parecia ter visto algo fora da realidade humana. O homem se aproximou de Patton e relatou: "General, o senhor precisa ver isso. O senhor não vai acreditar." Patton seguiu para o local indicado. O nome do lugar era Ohrdruf. Era o primeiro campo de concentração nazista libertado pelo exército americano na frente ocidental. No vídeo da época, nota-se: as cercas de arame farpado circundam galpões cinzentos. Patton atravessou os portões. O que ele encontrou ali mudou sua percepção sobre o conflito. Ele era conhecido como Old Blood and Guts. Patton amava a guerra. Ele já havia caminhado entre milhares de cadáveres em campos de batalha sangrentos. Nada parecia abalá-lo. Mas em Ohrdruf, o general caminhou até os fundos de um depósito e vomitou. Ouve-se o silêncio pesado dos soldados ao redor. Ninguém falava, ninguém se movia. Depois do mal-estar físico veio a reação psicológica. O choque deu lugar à fúria. Não era uma raiva explosiva, mas um sentimento frio e absoluto. Patton percebeu que não estava lutando apenas contra um exército, ele estava lutando contra um sistema de extermínio. Não havia mais espaço para negociações. O general olhou para os corpos empilhados e tomou uma decisão. O mundo precisava ver o que ele estava vendo. O rastro de horror apenas começava. – 24 de abril de 1945. George Patton queria justiça. Ele olhou para a cidade alemã vizinha, perfeitamente limpa e organizada. Observou os civis alemães espionando pelas janelas, fingindo que nada estava acontecendo do outro lado do muro. Patton não aceitou o silêncio. Ele deu uma ordem que mudou a história. Reúnam todos, tragam o prefeito, tragam a esposa dele, o padeiro e o açougueiro também. Eles alegavam que não sabiam de nada. Agora eles saberiam. Esta é a história da libertação de Ohrdruf. O dia em que Patton forçou uma cidade inteira a caminhar pelo inferno sob a mira de fuzis. Por que Patton sentiu tanto ódio? A resposta estava dentro dos portões. Ohrdruf não era um campo de extermínio colossal como Auschwitz. Era um subcampo de Buchenwald, mas era um cenário de horror absoluto. Quando os tanques da 4ª Divisão Blindada americana chegaram às cercas de arame farpado, os guardas da SS já tinham fugido. Mas antes da fuga, tentaram apagar os vestígios. Eles usaram metralhadoras contra os prisioneiros doentes demais para caminhar. No chão, via-se o rastro de sangue fresco. Os soldados entraram e paralisaram. O cheiro era insuportável. Os nazistas empilharam corpos em um galpão. Jogaram cal virgem sobre os mortos para dissolver a carne e esconder o crime. Mas o tempo acabou. Eles não conseguiram queimar tudo. A câmera registraria esqueletos vivos caminhando pelo pátio. Homens em uniformes listrados pesando 30 quilos. Os olhos eram enormes em rostos fundos e sem vida. Os prisioneiros não comemoraram. Estavam fracos demais para gritar. Eles apenas tocavam os tanques americanos e choravam. Passavam as mãos nas estrelas brancas da blindagem para conferir se eram reais. O general Walton Walker, um dos comandantes mais duros de Patton, pegou o rádio. Ele fez uma chamada urgente. "General, venha imediatamente." Patton não veio sozinho. Ele trouxe os generais Omar Bradley e Dwight Eisenhower. No quadro, os 3 homens mais poderosos do exército americano parados diante da barbárie. Eles tinham enviado milhões de homens para essa guerra, mas nunca tinham visto aquilo.
À primeira vista, era apenas mais um campo militar, mas na prática, era um matadouro humano. O que aconteceu depois foi um choque para o mundo. O prefeito da cidade e sua esposa voltaram para casa naquela noite. Eles não suportaram o que viram. O casal cometeu suicídio poucas horas depois. A história estava apenas começando. Depois, ficou pior. Não havia margem para erro na punição que Patton estava prestes a aplicar. Eram guerreiros endurecidos pelo combate. Estavam errados. Patton atravessou os portões. O rosto estava rígido. Ele segurava o chicote de montaria. O capacete brilhava sob o sol. A imagem era de um conquistador. Mas, ao avançar pelo campo, sua postura mudou. Ele viu as praças de chamada, o chamado Appelplatz. Havia corpos empilhados como lenha seca, grupos de 20, 30, 40 cadáveres, todos nus, esqueléticos. Muitos tinham marcas de tiros na nuca. Patton caminhou até uma das pilhas. Ele parou e encarou a cena. Por que ninguém reagia? O silêncio era absoluto. Apenas o som do vento. Um sobrevivente aproximou-se. Era apenas um esqueleto coberto de pele. O homem rastejou até Patton. Tentou beijar as botas do general. Patton recuou com cuidado. Ele estendeu a mão e ajudou o homem a ficar de pé. No quadro, nota-se que os olhos do general estavam marejados. Depois, encontraram o galpão de tortura. Dentro, havia um bloco de chicoteamento. A madeira exibia manchas escuras de sangue antigo. Nas paredes, ganchos de ferro. Ali, homens eram pendurados pelo pescoço até a asfixia lenta. O guia do campo era um prisioneiro que falava inglês. Ele explicou o método. Os guardas da SS espancavam prisioneiros até a morte por puro tédio. O rosto de Eisenhower ficou branco. Ele parecia uma estátua de gesso. Bradley permaneceu imóvel. Ele não conseguia articular uma palavra. Mas Patton era diferente. Patton vibrava de ódio. Ele caminhou até os fundos do galpão. Seus ajudantes de ordem observaram. Os ombros do general subiam e desciam bruscamente. O general mais implacável do mundo estava passando mal. À primeira vista, ele era inabalável, mas na prática, ele estava fisicamente enjoado. Quando Patton retornou, sua voz havia mudado. Não era mais o tom de um comandante, era a voz de um promotor de justiça. Ele confrontou um jovem policial militar americano. Perguntou se os moradores da cidade vizinha sabiam o que acontecia ali. O policial respondeu prontamente. Eles dizem que não sabiam de nada, general. Dizem que pensavam ser apenas uma prisão para criminosos comuns. Patton soltou uma risada. Um som seco, amargo e sem humor. Eles não sabiam. O cheiro de carne podre cobre toda a região. Eles sabiam de tudo. Patton não esperou por ordens superiores. Ele assumiu o controle da situação. Chamou o marechal da Provost, o chefe da polícia do exército, apontou o chicote de montaria na direção da cidade de Ohrdruf. Era uma cidade alemã medieval, ruas limpas, vasos de flores nas janelas. O centro urbano ficava a apenas 3 quilômetros das pilhas de cadáveres. Patton deu a ordem. Entrem naquela cidade agora. Encontrem o prefeito e sua esposa. Tragam o banqueiro e cada cidadão influente. Não havia margem para erro. O acerto de contas havia começado. 2.000 cidadãos alemães. Esse era o número exato de civis que Patton ordenou levar ao campo de Ohrdruf. O oficial da polícia militar perguntou: Senhor, e se eles se recusarem? Patton não hesitou. Ele tocou o cabo de marfim do seu revólver. Eles não vão recusar. O general deu a ordem direta. Use caminhões, use baionetas se for necessário. Mas cada um deles vai percorrer este campo. Patton criou uma punição que não existia nos manuais militares. Era o testemunho forçado. Por que obrigar civis a verem cadáveres? Patton queria destruir a negação. Ele queria esfregar o nariz daquelas pessoas na sujeira que elas apoiaram. Na manhã seguinte, os caminhões chegaram aos portões do complexo. Os moradores de Ohrdruf desceram dos veículos. Na filmagem, nota-se o contraste. Eles usavam suas melhores roupas de domingo. Homens vestiam ternos e gravatas. Mulheres usavam vestidos finos e casacos pesados. Eles pareciam irritados. Agiam como se estivessem ofendidos. Alguns reclamavam abertamente do cheiro. Outros seguravam lenços de seda contra o nariz. O comportamento era de arrogância pura. Eles eram alemães. Consideravam-se a raça superior. Não entendiam por que estavam sendo arrastados para aquele local imundo. Patton ordenou que os policiais formassem uma linha de cerco. Marchem com eles, ele disse. Não permitam que desviem o olhar. Se fecharem os olhos, usem a coronha do fuzil.
Façam com que eles vejam tudo. O tour começou oficialmente. Os civis foram conduzidos até a primeira pilha de corpos. Nesse momento, o grupo parou. As conversas cessaram. As reclamações pararam imediatamente. O silêncio era total. No quadro, apenas o som do vento e o zumbido constante das moscas. Eles encararam os cadáveres esqueléticos. Eram corpos que pareciam gravetos cobertos por papel pardo. A reação foi imediata. Algumas mulheres perderam o fôlego. Uma alemã desmaiou no chão batido, mas os policiais militares não pararam o fluxo. Eles empurraram o grupo para frente. "Movam-se!" gritavam os soldados. Eles foram levados ao bloco de açoite. Depois, foram forçados a entrar na área dos fornos crematórios. Viram as cinzas e os restos humanos. Foram obrigados a olhar diretamente nos olhos abertos dos mortos. Patton observava cada detalhe. Ele vigiava como um falcão, procurando por reações reais. No início, o que se via era choque. Depois, o horror tomou conta. Mas então, Patton percebeu algo mais profundo. A culpa. Alguns homens começaram a chorar sem controle. Algumas mulheres ficaram histéricas, mas outros apenas olhavam para os próprios sapatos. Eles sabiam. No fundo, eles sempre souberam de tudo, apenas escolheram ignorar a realidade. Patton caminhou em direção ao grupo. O silêncio era absoluto. O prefeito de Ohrdruf tremia. George Patton encarou o homem nos olhos. "Você sabia de tudo, não sabia?" perguntou o general. O prefeito não respondeu. Ele apenas balançou a cabeça negativamente enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Por que o prefeito chorava? Ele alegava ignorância. Mas Patton sabia que o silêncio era uma confissão. O general virou-se para sua equipe. Ele disse que aqueles não eram a raça superior, eram apenas pessoas que haviam perdido a alma. A visita forçada durou 2 horas. No final, os cidadãos de Ohrdruf estavam destruídos. A arrogância desapareceu. No quadro nota-se, os civis alemães caminham com as cabeças baixas, cobertos pela poeira do campo de concentração. O cheiro de cadáveres impregnou em suas roupas. Os soldados carregaram os moradores de volta nos caminhões. Ninguém falou uma palavra durante o trajeto. Eles retornaram para suas casas limpas, decoradas com caixas de flores nas janelas. Patton sentiu-se satisfeito. Ele acreditava ter entregue a justiça necessária. Naquela noite, ele escreveu para sua esposa. O general confessou que nunca sentiu tanta raiva, mas afirmou que ensinou uma lição inesquecível. Mas a lição foi pesada demais para alguns. O prefeito e sua esposa entraram em casa. Eles foram para a sala de estar. Talvez tenham conversado sobre as pilhas de corpos que viram no campo. Talvez tenham ficado em silêncio absoluto. Não existem registros do que foi dito entre os dois, mas o que eles fizeram ficou gravado na história. Na manhã seguinte, soldados americanos foram até a residência. Eles tinham novas ordens para o prefeito. Os soldados bateram na porta, ninguém atendeu. Bateram novamente com mais força, sem resposta. Os americanos arrombaram a porta com um chute. No interior da casa, encontraram a cena. O prefeito e sua esposa estavam mortos. Eles cortaram os próprios pulsos. Ao lado dos corpos havia um bilhete escrito em alemão. O texto era curto e direto. Dizia que eles não podiam viver com aquela vergonha. Quando Patton recebeu a notícia do suicídio, ele não demonstrou piedade. Ele apenas assentiu com um gesto seco e sombrio. "Pelo menos são 2 nazistas a menos para alimentarmos", declarou o general. A frase soa cruel, mas Patton havia caminhado sobre os corpos dos inocentes poucas horas antes. Ele não tinha mais lágrimas para os culpados. O julgamento em Ohrdruf havia terminado. – 4 de abril de 1945. A visita ao campo de Ohrdruf não mudou apenas Patton, ela transformou Dwight Eisenhower para sempre. Eisenhower costumava ser um homem calmo e controlado.
Depois de Ohrdruf, ele se tornou um cruzado. Por que Eisenhower mudou sua postura de forma tão brusca? Ele era um estrategista, ele entendeu imediatamente que no futuro pessoas negariam aqueles fatos. Ele previu que chamariam tudo de propaganda de guerra. Eisenhower não esperou. Ele emitiu uma ordem direta para todas as unidades próximas. Tragam câmeras, tragam repórteres, fotografem cada centímetro, filmem cada corpo. Na gravação, nota-se o rigor na documentação. Eisenhower foi específico. Ele afirmou que era necessário registrar tudo agora, pois chegaria o dia em que algum filho da puta diria que aquilo nunca aconteceu. Ele ordenou que milhares de soldados americanos na área fizessem uma turnê pelo campo. Ele queria que seus homens vissem o horror com os próprios olhos. Queria que entendessem o motivo de seus amigos terem morrido em combate. Antes de Ohrdruf, os soldados viam a guerra como política. Era uma questão de mapas e territórios. Depois de Ohrdruf, a percepção mudou. Tornou-se uma luta entre o bem e o mal absoluto. Um jovem soldado registrou em seu diário: "Nunca mais sentirei pena de um alemão." Ele escreveu que agora sabia contra o que lutavam. Eles lutavam contra monstros. Ohrdruf era pequeno perto de Buchenwald ou Dachau. Mas ele foi o primeiro. Foi o campo que chocou o mundo. Graças à fúria de Patton e sua ordem de marchar civis para dentro dos portões, o segredo acabou. O véu de silêncio foi rasgado. Os civis alemães não podiam mais usar a frase padrão: "Nós não sabíamos." Patton garantiu que eles soubessem de cada detalhe. O impacto foi imediato. A atitude americana em relação à Alemanha endureceu. A ocupação amigável terminou naquele solo. A desnazificação começou ali mesmo. Patton costuma ser criticado por ter sido brando com ex-nazistas no final da guerra, mas foi ele quem expôs os crimes de forma mais brutal no início. George Patton é lembrado pelos tanques, pelas pistolas de marfim, pelos discursos sobre sangue e coragem. Mas naquela tarde ensolarada de abril, ele não agiu como general. Ele agiu como um ser humano diante do mal puro. Ele não desviou o olhar. Patton agarrou o mal pelo pescoço e forçou o mundo a encarar a realidade. O prefeito de Ohrdruf não suportou o que viu e tirou a própria vida. Mas por causa de Patton, o mundo nunca poderá esquecer. Eisenhower estava certo em seu aviso. Hoje ainda existem pessoas que negam esses eventos. Manter essa memória viva é uma necessidade técnica e histórica. No próximo episódio, a história de como Patton encontrou os bilhões de Hitler escondidos em uma mina de sal. O ouro estava lá, a verdade também.